Wagner Mancini, o momento tá bom, hein, Mancini? Depois Graças de um a título... Deus, né, Denise? Graças a Deus. Um título é sempre maravilhoso, ainda mais nas circunstâncias que foram, né? O nosso rival poderia chegar ao Hexa, que seria para nós um desastre, né? Então, nós focamos realmente todas as nossas forças para que a gente buscasse esse título, que felizmente deu certo. E um título que eu acredito que também dá um ânimo ainda mais para esse início de Série B. Dá. Fica diferente mesmo? Ou isso é mais para o torcedor? Como é que tá o clima aqui no elenco? Não, o título ele tem vários significados. Ele tem esse que eu acabei de falar, que seria o Hexa do nosso rival. Ele tem a importância pelo momento político do clube. Ele tem a importância porque é o início de trabalho da comissão técnica. E ele tem uma importância muito grande que pode alavancar a equipe para o restante da temporada, que é importante, que é o nosso objetivo número 1, que é o acesso, voltar à Série A, que é o lugar onde o Ceará tem que estar, né? Como é que você avalia esse momento, o seu momento aqui no Ceará? Desde quando você chegou, né, da forma de como o Ceará estava, a gente lembra muito assim da questão de falando de time mesmo, você conseguiu organizar a defesa com as peças que tinham, né? A gente viu também uma forma diferente de jogar, a gente conhece aquela forma mais vertical que você gosta. Como é que você hoje avalia a equipe que você tem, pensando nessa temporada e o objetivo principal que é o acesso? Se a gente parar para pensar e fizer uma análise assim, já se passaram um pouco mais de 90 dias, né? Vamos botar aí 100, 110 dias. Você ter os resultados que nós já tivemos é realmente acima da expectativa que nós tínhamos, porque no início do ano a gente sabia que tinha montado um time competitivo, porque nós fomos atrás de peças interessantes para o meu modelo de jogo, mas o encaixe foi muito rápido, né? A gente jogou 4 clássicos e nos 4 clássicos o Ceará, se não esteve equilibrado, esteve melhor que o rival. Então isso, de certa forma, serve como parâmetro para a gente, né? Porque você vai enfrentar na Série B jogos mais próximos aos clássicos. Então eu acho que essa maturidade que adquiriu a equipe do Ceará, uma equipe que tem um setor defensivo bem postado, que joga em velocidade, que agride, que luta o tempo inteiro, porque tem dia que o jogador também não está bem no jogo, mas ele tem que saber que quando ele não está bem, ele tem que entregar aquilo que o torcedor espera. Então a gente conseguiu em pouco tempo fazer com que os atletas enxergassem isso e acho que tem sido o ponto alto da nossa equipe. Você falou sobre maturidade e o encaixe muito rápido. Essas características que o time conquistou se deve muito a você, hein, Mancini? Eu acho que sim, também pela escolha de algumas peças, né? O Fernando Miguel, que inicia jogando, já tinha sido meu atleta, e depois o Richard, de uma forma sensacional, vem e é fundamental na conquista. A vinda do Ramon, que é um atleta que já havia jogado comigo também, e outros atletas que a gente sabia, pela característica de jogo, que se encaixariam. Então eu vejo hoje que nós acertamos muito na montagem, e aí quando eu falo nós acertamos, tem a diretoria, tem o Lucas Drubs, tem o João Paulo Sanches, que são especialistas também de mercado e que nos ajudaram muito nessas escolhas. E essas escolhas, Mancini, que a gente vê também, que em alguns momentos, eu não sei, era impressão nossa, viu? Vai brigar com o jornal com a gente, não. Mas a impressão, e é bacana a gente estar conversando aqui contigo, que a gente até esclarece um pouco. Claro. A impressão nossa, que é inclusive a impressão minha também que a gente tinha, por exemplo, você tem um time, a gente falava muito, Mancini é muito pragmático, né? A gente já sabe mais ou menos como é que ele vai montar, porque conhece o esquema dele. Mas essa impressão é que quando você olhava para o banco, as peças, elas não estavam à altura da turma que estava saindo ali. E isso não sei se trazia uma certa angústia, uma certa frustração para um trabalho, para dar continuidade para o teu pensamento. Eu não sei se... Eu acho que casa um pouco com aquilo que eu penso, porque o importante quando você faz as alterações dentro do jogo é que a tua equipe não perca em organização. Porque quando você tem uma equipe muito forte tecnicamente, você sabe que a técnica do jogador, ela resolve os problemas que porventura no jogo aparece. Mas quando você tem um time mais competitivo, você tem que ter a organização sempre bem feita, para que quem entrar já tenha um suporte para poder desenvolver o jogo. Então eu penso muito nisso, nas substituições e nas montagens das equipes.
Eu sou um cara que me considero extremamente ofensivo. Eu prefiro ganhar um jogo de 5-4 do que de 1-0. Quando eu falo isso, os meus defensores, pô, Marcelo, mas você quer tomar 4 gols? Não é que eu quero tomar 4 gols, eu quero ganhar o jogo. Mas é importante que haja um equilíbrio sempre. E o que o treinador busca nas suas equipes é ter esse equilíbrio entre o atacar e o defender, porque o futebol tem 2 atos, com a bola e sem a bola. Com a bola, eu dou liberdade ao meu jogador, até porque eu não gostava como atleta que o treinador ficasse falando como eu tinha que jogar. Porque quem chega num alto nível de ser um jogador profissional, ele sabe jogar futebol. Todos aqueles que estão à minha disposição têm pontos positivos e pontos negativos, mas todos têm um talento que Deus deu para eles. Porque olha quanta gente quer jogar e só alguns é que conseguem, né? Então eles, por já estarem num elenco profissional, eles já são vencedores. Então a gente tem que considerar isso quando a gente fala com um atleta. Então eu dou liberdade de jogo, mas é uma liberdade assistida por uma organização, que é o que eu treino quase todos os dias, que é a parte tática. Eu acho que a parte tática te dá a garantia, a segurança quando você quer utilizar a parte técnica no jogo. E assim, a gente vem acompanhando, né, toda essa situação que o Ceará envolve, que assim, vocês não têm, quem está no campo não tem muita coisa a ver, a gente fala sobre dívidas, né, essa questão da janela de transferência que demorou um pouco, mas quer queira ou quer não, acaba impactando o que está aqui no campo. Claro. Né? Porque, por exemplo, teve essa situação do Saulo, você não vai falar dessas questões, mas assim, teve a situação do Saulo que acaba impactando no rendimento do teu trabalho. É o teu nome que está ali. Por quê? Porque você não tem peças de reposição do tempo hábil que daria para contratações. Como é que você avalia esse momento? Tiveram 2 contratações, né, agora recentes, mas assim, de forte peso, por exemplo, um ponta-direita que a torcida comentava muito, comenta ainda, né? O próprio João Paulo, presidente, falou sobre isso. Então, o transfer ban, ele nos atrapalhou nessa janela. Por quê? Porque nós já tínhamos 5, 6 atletas alinhados. E aí o mercado vai chegando perto do fim, as horas, né? Se não me falha a memória, eram numa sexta-feira. Então chega ali terça, quarta, o atleta que está sendo contactado, ele tem outras opções de mercado e ele começa a te apertar, não consigo mais esperar e tudo mais, os empresários, representantes. E você chegou a falar com esses atletas? Com alguns, assim, eu prefiro nunca falar com o atleta, mas em algumas situações, quando há na balança há um equilíbrio, aí eu entro na jogada. Porque senão também há o risco de você se comprometer com o atleta e eu não gosto disso. Não dá pra pensar de ti, né? Exatamente. Mas a gente sofreu um pouco nessa janela. Quando foi feito o pagamento, nós tínhamos pouco mais de 24 horas. Então, nós conseguimos ainda a vida do Michael, a vida do Patrick, mas a gente não conseguiu abastecer todas as nossas fragilidades que todas as equipes têm. Aí entra o papel do treinador como gestor. Eu tenho que chamar os jogadores, vem cá e tudo mais, explicar para que você tenha o andamento do dia, porque o atleta também sabe. Se eu estou vendo que faltam algumas peças, o atleta em campo também sabe. Porque todo mundo hoje faz a leitura. Se eu nas entrevistas tento falar a verdade cada vez mais, diariamente eu também falo. E eles sabem disso, eles sabem das minhas opiniões. Então é importante que a gente, nesses momentos, fale sobre isso de uma forma natural. A gente entende a situação do clube, porque um clube que cai de divisão, ele tem um orçamento cortado em 1/3. Sim. Para 1/3, né, de 2/3. Então é natural que existam problemas e tudo mais. Eu estou aqui para ajudar a solucionar. E quando eu aceitei a proposta do Ceará, eu até falei para o João Paulo que eu estava vindo para cá para também ajudá-lo na parte financeira. É óbvio que eu não tenho nenhum tipo de formação financeira. Vai liberar o bolso aí? Não é isso. Eu tenho que arrumar o time dentro de campo para que entre receita. Né? Adequado. Daqui a pouco a gente vende um jogador e a gente já tem uma folga. Então, o treinador, ele também tem que estar ligado à parte financeira do clube, porque o jogar bem, o conquistar
O ganhar partidas significa a entrada de dinheiro no clube. Porque quando você ganha, parece uma mágica, mas o dinheiro aparece, né? As pessoas que são apaixonadas pelos seus clubes, elas ficam sensibilizadas nas vitórias, no título. Você ganha um título daquele que nós ganhamos no Cearense, toca as pessoas. Então, o futebol mexe com a paixão, mexe com a emoção das pessoas. A gente tem que entender isso, é por isso que a gente tem que se esforçar ao máximo para entregar tudo o que pode, mas, ao mesmo tempo, essa paixão reflete, muitas vezes, em ganhos financeiros para o clube. E a gente tem que estar aliado a tudo isso. Eu pensei que ele já estava cheio de dinheiro aqui, viu? Nada, que isso. Eu já ia pedir um Pix. Faz um Pix aí, aliás, daqui a pouco a gente vai ter Copa do Brasil. Hein? E olha como é importante, hein? Quando se trata disso. Pensando em tudo isso, pensando na questão da classificação, pensando nessa história de jogo, mas o aspecto financeiro conta muito e ajuda muito para planejamento. Assim. Claro, é só a gente levar esse exemplo para dentro da casa da gente. Você, sem dinheiro, com salário atrasado, você começa a parar de pagar suas contas e tudo mais. O teu filho pede uma coisa, não posso agora. É a mesma coisa num clube de futebol. A partir do momento em que o orçamento está menor do que a receita, você começa a ter problemas. A gente tem que saber conviver com isso e todos nós que estamos no futebol já sabemos. Felizmente, de uns anos para cá, o futebol brasileiro, de uma maneira geral, melhorou muito em relação a isso, mas eu tenho as minhas brigas judiciais aí com muita gente lá para trás. Gente, e falando sobre essa sinceridade, a personalidade forte que você tem, Mancinho, a gente acompanha de outros clubes também, sabe que você tem essa personalidade. Na verdade, se a gente for colocar na prateleira de técnicos aqui da Série B, você está ali, entre uma opinião nossa, de jornalistas, você está ali entre os melhores mesmo, assim, eu acredito que depois desse título, não sei se houve algum assédio de outras equipes atrás de você, já você fala sobre isso, pela qualidade que você tem, né? Não é desmerecendo o Ceará, não é isso, mas assim, é a qualidade que você tem como técnico, né? E essa personalidade, eu acho que ela conta muito. Você estava dizendo aqui, do jeito que eu sou nas coletivas, eu sou aqui no campo também. Teve alguma resistência, assim, no início, os jogadores, nessa resistência com esse teu estilo de trabalho, seu estilo de falar? Você não poupa quando quer citar se alguém foi ruim, você fala mesmo, tem essa crítica, uma autocrítica também. Houve uma certa resistência, Mancinho? Olha, eu acho que o que incomoda muito o jogador é quando você tem um discurso na imprensa e outro diariamente. E eu não sou assim. O que eu tenho para falar, eu falo para qualquer pessoa em qualquer lugar. Isso foi uma coisa que eu herdei de família, do meu pai. Meu pai era assim, ele foi muito assim comigo na época da minha carreira. E eu acho que quando você olha nos olhos e fala a verdade, a pessoa sabe que você não quer o mal dela. Então eu cobro os jogadores, mas eu também incentivo muito. Se tem um cara aqui que incentiva todos os jogadores, sou eu todos os dias. No treinamento, nos específicos, porque quando acaba o treinamento a gente faz o treino específico para cada posição, então eu chamo o jogador, eu falo aquilo que eu estou vendo no jogo. Um exemplo, eu não vou citar nomes, né, óbvio, mas eu chamei alguns atacantes e falei, quando você entra na área, tem um cara ali que ele vai tentar fechar o centro do gol. Se eu começar a chutar por rumo, eu vou acertar neste goleiro e vou tornar o goleiro o melhor em campo todos os jogos. Eu tenho que olhar, eu tenho que saber que ele quer o chutão, eu tenho que tirar a bola num canto, no outro. Eu começo, às vezes eu vou jogar a bola para fora, mas é um aprimoramento. Daqui a pouco eu estou fazendo o gol. Então eu também jogo muito com o atleta nesse sentido, entendeu? E ele sabe, eu encontrei resistência quando eu cheguei aqui em 2023. O Ceará tinha um grupo de jogadores e quando eu cheguei com a imposição que eu tenho, gerou um certo burburinho no grupo. E alguns quiseram, entre aspas, botar as manguinhas de fora. E aí eu tive que entrar firme, como é da minha personalidade. Nada contra ninguém, mas eu acredito no trabalho sendo feito com honestidade, com respeito, com disciplina.
Só para você saber, aqui nós estamos no campo. Quando eu cheguei aqui, nos intervalos dos treinos, tinham 150 copos de água jogados no chão. É como se a gente tivesse, entre aspas, pedindo para que todos os funcionários do Ceará fossem faxineiros. E eu acabei com isso. E acabei com outras coisas também. Se eu tomo água na minha casa, eu não jogo copo no chão. Então, por que aqui eu vou jogar? Então, foram coisas que incomodavam. Por quê? Porque os atletas estavam acostumados com outro ritmo de trabalho. Agora, quando a gente... Era pulso, não? Quando a gente... Eu sou jornalista, eu posso falar. Né? Exatamente. Quando a gente faz a troca dos jogadores para este ano, a gente vai atrás do perfil que eu quero de jogador. Do perfil, em primeiro lugar, como ser humano. Claro. Porque se eu estou melhorando o ser humano, eu também melhoro o jogador dentro de campo. E é óbvio que a gente tentou aliar as duas coisas. E deu muito certo até agora. A gente sabe, e eu repito isso quase todos os dias para ele, não é porque nós ganhamos o estadual que a gente vai subir na Série B para A. Nós temos que melhorar o nosso jogo. Nós temos que melhorar as deficiências que nós temos, e eu estou aqui para enxergar e para falar para vocês isso. Então, eu acho que essa sinceridade, ela deu uma sinergia muito legal. E hoje eu estou muito contente aqui. Você me perguntou de outras propostas e tudo mais, não surgiu nada. Quando acabou o Essa é a verdade, nada. E eu estou feliz. Eu quero terminar o trabalho. A gente nunca sabe o dia de amanhã, dos dois lados, né? Porque podem ocorrer derrotas em sequência, assim como vitórias em sequência, o que chama a atenção do mercado. Claro. Eu espero que eu tenha até o final do ano no Ceará uma sequência normal. Que a sequência normal para nós hoje são 19 jogos e 2 derrotas. Isso é muito importante, porque nós montamos uma equipe e em 90 dias ela está dando resultado. Isso é fruto não só do comando do Mancini, do comando de uma diretoria que foi remodelada, de funcionários que chegaram, da comunicação, da parte jurídica, da parte de análise e desempenho do departamento médico. Profissionalização. A profissionalização e os processos hoje no Ceará estão bem alinhados. Você falando que não quer citar nome de atacantes e conversa sincera, eu lembro demais do que você falando de uma coletiva, você coçou a cabeça acima, assim, quase, acho que fosse seu filho, acho que você dava umas palmadas, aqui no Ceará é assim, dava umas palmadas. Você falou assim, não sei se você se recorda, eu não posso ensinar a fazer gol, né? Eu posso até falar, mas ensinar a fazer gol não dá certo, né? É duro, né? Eu imagino que você tem sofrido, viu? Você sabe, você citou, você sabe que eu tenho um filho que é jogador de futebol. Então você imagina o que ele passa comigo. Mas, enfim, eu acho que o mais importante disso é quando você chama o atleta, nós citamos o exemplo do fazer gol, né? Mas embora eu não tenha sido goleiro como atleta, eu interfiro também. Eu chamo o treinador de goleiro, que é o Marcão e o Tafarel, eu chamo os goleiros e eu começo a questionar exatamente para ter uma mudança. Porque tem muita coisa que eu, como atleta, lembro que o goleiro fazia que ele levava vantagem. Então eu também falo com os goleiros. Exatamente para que a gente crie aqui um ambiente de contestação com respeito, mas com soluções. Porque aonde você não põe um pouquinho de estresse, não há crescimento. Não há. E a gente precisa entender isso de uma forma humilde. Tem até uma frase de Gandhi que eu gosto muito, que diz assim, que quando ele orava a Deus, a pessoa falava, você ganha ou você perde? Ele falou, eu perco, orando a Deus eu perco, porque eu perco orgulho, eu perco vaidade, eu perco uma série de coisas. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer que todos nós, de mãos dadas, vamos construir alguma coisa. Verdade. E sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então os atletas entendem isso. Que bacana. E você citou um goleiro, você citou essa situação de goleiros. E que fase vive o Richard? Merecida, eu estou muito feliz pelo Richard, muito feliz. Porque quando eu cheguei aqui no Ceará, lá em outubro do ano passado, eu ouvi assim, o Richard não tem sequência porque ele machuca.
ele machuca demais e tal. E felizmente ele está numa sequência maravilhosa e vai permanecer assim, porque tudo na vida é preparação. Eu tenho certeza que você, antes de vir aqui para o Ceará, você se preparou para a entrevista. E a preparação de um goleiro, ela também é muito importante, porque ele está exposto a quedas 2 horas por dia, às vezes até mais do que isso, se nós tivermos 2 momentos de treinamento. E ele precisa de um respaldo. Então, se a gente detecta, e quando eu cheguei aqui e vi quem são os atletas que mais se lesionam, é fulano, beltrano, ciclano. Então, nós vamos dar uma atenção especial a esses atletas. Alguma coisa dentro da preparação deles não está boa. Porque o atleta só se lesiona quando ele faz um movimento que ele não está esperando. Né? Ou um movimento muito forte, muito brusco, né? ou quando ele não está recuperado daquela última ação, daquele último jogo. Então a gente tenta entender isso daí e os processos estão voltados exatamente para isso. Mas o Richard vive um excelente momento e muito merecido por tudo aquilo que ele representa para a gente aqui dentro. Outra característica forte sua, Mancini, de resgatar alguns atletas. Não sei se você percebe isso. Você está aqui falando de destaque, Eric Pulga, o próprio Richardson, que está voltando a viver uma fase assim, extraordinária no meio campo do Ceará. E o Eric Pulga, assim, era um garoto que chegou nessa expectativa, é torcedor, já esteve com a gente em inúmeras oportunidades lá no programa. Chegou aqui com aquela expectativa toda, aí, de acordo com algumas filosofias de outros técnicos que não gostavam muito de utilizar os pontas, enfim, era de acordo com qualquer um, você chega e dá essa oportunidade a mais ainda para o garoto, e o garoto vem crescendo e hoje a gente pode dizer que é um grande nome ali quando a gente fala do Ceará. Né? Sem dúvida nenhuma. É o atleta hoje de maior potencial, inclusive para venda. Para venda. Então nós temos que entender muito a característica do jogador. E como eu fui um meia atacante, eu olho muito para a parte ofensiva. E quando eu cheguei no Ceará, o Pulga realmente ele estava encostado, né? E eu fui vendo, desculpa, ao longo do tempo que ele tinha aquilo que eu mais peço aos atacantes, que é o 1 contra 1, que é quando você quebra um sistema de marcação. O Pulga consegue, com os dribles dele, chamar a cobertura e quando ele chama a cobertura, alguém está livre. Então é importante esse tipo de jogador, essa característica na minha maneira de jogar, porque como eu jogo de uma forma muito vertical, é como se a gente fosse derrubando barreiras. Sabe aquele joguinho de videogame que você vai quebrando e vai subindo? A minha forma de enxergar futebol é assim, o quanto mais rápido eu conseguir fazer essa ação, diante do adversário. Se o adversário for mais lento do que eu vou ganhando terreno, porque futebol é um esporte onde você tem que ganhar terreno, você tem que progredir no campo. E ele me mostrou muita qualidade nisso daí, ele tem drible, ele é corajoso, ele não tem medo de errar, e isso para mim é muito importante num atacante. Os estrangeiros, a adaptação com os estrangeiros. Acho que pela primeira vez o Ceará tá com tanta estrangeira tá assim. com tanta gente. Habla muito. Habla um pouquinho. Mas o importante é que nós temos o Mugni, que já está há um certo tempo no país, e a chegada do Recalde, do Barceló e do Facundo. O Facundo praticamente já fala o português. Muito rápido, boa, né? Muito rápido. Tá chamando de macho todo mundo? Já está quase nesse ponto, já está quase no macho. O Barceló e o Recalde com um pouco mais de dificuldade, mas agora já estão totalmente integrados. E a gente precisa entender quando chega um estrangeiro que o cara muda alimentação, escola dos filhos, vida da família. É o próprio jogo, né? O calendário da gente aqui é cruel. É uma loucura. Ou seja, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Argentina, eles jogam menos. Na Argentina até um pouco mais. Mas nesses outros lugares jogam menos que aqui. Então o atleta que está acostumado no seu organismo a ter uma recuperação de 72 horas para voltar a treinar, aqui em 72 horas você está amarrando a esteira para entrar em campo de novo. E aí é cumulativo. E o cara, ele não entende muito, mas já tem jogo, e aí também tem a logística das viagens. Então tudo isso daí demora um pouquinho de tempo. Mas eles já estão totalmente integrados a todo o elenco. Gostam, já contam piadas, né, em português, o que é
uma amostra assim que o idioma já não é mais uma batalha. Bacana. Olha, a gente está batendo papo aqui com o Wagner Mancini aqui no nosso Jogada. A gente vai encerrar ele falando com a escalação do jogo de logo mais, não é isso? Eu não sei. A verdade. Deixa eu dar uma dica, vai. Richard no gol. Vai. Vamos lá. Vai. Aí você tem chance de estar certo. Tá certo ou não? Não, sabe o que aconteceu? Com a perda do Saulo É isso que eu ia perguntar. E do Pulga, eu, ao longo da semana, eu testei várias formações. Isso. Por quê? Porque eu preciso entender agora quem é que me dá um casal perfeito. Você citou alguns nomes aí. Eu tenho Recalde, Facundo, o Barceló, o Ailon, o Janderson, o João Vitor, que é o menino da base. Então eu estou tentando achar uma forma ali para que eles se comuniquem bem, né? Porque eu acho que a comunicação ela é muito importante, não só aqui do jeito que a gente está falando, mas dentro de campo também, e só no olhar de um para o outro já saber o que o cara quer. E é ruim assim, porque sem essas peças, assim, à altura, assim, sabe que a gente tem, cada um tem a sua qualidade e característica, mas assim, é diferente, né? Você citou aqui o nome do Janderson, por exemplo, o Janderson, ele estava em uma crescente logo no início e depois caiu um pouco de produção, não voltou àquele futebol que o torcedor sabe. É verdade. E fica aquela situação difícil também até para o próprio Mancini, né? Então, é uma situação difícil porque eu percebo no estádio. A gente sabe, a gente nota, eu sou um ex-atleta, eu já passei por isso. Então é difícil quando o cara tem que entrar em campo e provar toda hora que ele é bom. O Janderson já mostrou em outros clubes e aqui no Ceará que ele pode nos ajudar. Ele vive um momento de instabilidade, beleza, a gente respeita, mas eu não posso abrir mão do jogador. A gente falava do transfer ban, de um elenco pequeno. Se eu começar a descartar o jogador, então eu peço que o torcedor e a imprensa me entendam, mas eu tenho que recuperar o jogador. A minha missão, uma das minhas missões também é essa, recuperar. Se ele já mostrou que é capaz, talvez a gente vamos dar um tubo de oxigênio para ele respirar um pouquinho e daqui a pouco ele está aí à disposição novamente, né? Isso não quer dizer que ele esteja afastado de maneira alguma, porque o jogador precisa buscar confiança novamente e para isso a gente tem que estender a mão para ele. Eu não posso de maneira alguma afastar um jogador no momento que ele mais precisa da gente. Isso é bacana, desse acolhimento. Então você está na dúvida ali só na vaga do Eric e na vaga do Saulinho, Saulo Mineiro? Acho que sim. O restante segue aquele time, né? O restante tá quase igual. Hoje em dia não adianta a gente esconder o Joe, olha o tanto de prédio que tem aqui ao redor. Tem alguma câmera por aqui? Nós temos nossos caças aqui que buscam. Né? Que buscam, né? Claro, vão lá nas janelas olhar se está tudo em ordem. Ai, Mancini, bacana. E aí, Série B, né? Hoje a gente tem o Mirassol, logo mais, nesta segunda-feira. Essa ideia, você tinha muita característica de jogo fora, você tinha um estilo, jogo em casa você tinha outro. Eu acho que agora você já tem o seu time padrão, né? Talvez você estava conhecendo o elenco, também tem esse período de conhecimento. Mas em casa, sempre buscar, o torcedor sempre fala, não, pelo menos em casa tem que ter aqueles 3 pontos. Fora de casa... até um empate, assim, trazer um resultado bom. Como é que você está vendo isso aí? Se a gente fizer nessa somatória vitórias em casa e empate fora, a gente chega no nosso objetivo. É óbvio que a gente vai ganhar jogos fora de casa e é óbvio que a gente vai ter dificuldade em alguns jogos. O jogo do Goiás em casa foi um jogo assim. A gente martelou bastante, mas não conseguiu fazer o gol. Mas a equipe se entregou. O que eu mais busco e peço... a eles é exatamente isso. Se dedique ao máximo. Busque, tente um jogo inteiro. Porque isso pode te dar um prêmio no final. O Ceará hoje ele tem uma maneira de jogar, graças a esse amadurecimento da equipe, da mesma forma dentro e fora de casa. É que alguns adversários, quando jogam nos seus domínios, colocam o time mais à frente. Então, talvez, quando a gente jogar fora de casa, o torcedor fala assim, o Mancini falou, mas o time dele não está martelando, mas é porque tem um adversário que está jogando em casa. E a imposição dele de jogar em casa, às vezes, também faz com que a gente tenha que abaixar as linhas.
Eu gosto, e vou reiterar aqui, do futebol ofensivo, da marcação alta, de jogar no campo adversário, mas o meu time também tem que saber defender. Porque existem momentos onde o adversário vai ser melhor no jogo. E aí a gente tem que baixar as linhas e respirar também. Assim como eu citei recentemente sobre o Janderson. É isso aí. Saber se defender, que o Ceará está sabendo bem mais em se defender do que quando... Graças a Deus, ainda tá bem. bom. Tem o Wagner Mancini batendo palma. Mancini, sucesso aí para você. Você obrigado. tem um trabalho muito bacana, uma personalidade muito forte, né? Tem essa característica, a gente vê você, a questão da ordem, a questão do respeito, né? O torcedor consegue perceber isso também, Legal. imagino. E que conquiste, né? Que o Ceará não pegue a experiência do ano passado e tente esquecer e fazer algo melhor, né? Chegar entre os 4 ali, né? Assustar, né? Chegar forte. Por mais que a Série B hoje tá um pouco mais concorrida do que o ano, não sei se você concorda. Tem uns concorrentes ali mais pesados, não tem não ali pra você? A Série B, ela engana um pouco, porque as pessoas falam assim, o time que caiu tem chance de voltar. Mas não é assim, porque você tem muitos clubes de capitais que são times fortes dentro do seu estado, que conseguem levar 40, 50 mil pessoas no estádio. Existem outros clubes hoje que são empresas ou tocados como empresa, por exemplo, vou citar 2. O nosso adversário de hoje, o Mirassol, o Novo Horizontino, que são times que têm dinheiro, que contratam, que têm sequência de trabalho, que não têm tanta pressão e que incomodam, porque já iniciam um ano jogando um campeonato paulista, então já começam com jogos mais fortes. A hora que termina o campeonato paulista, eles têm uma facilidade maior para a contratação de jogadores que estão ali jogando também num nível melhor. Enfim, é uma Série B, acho que mais difícil a cada ano, mas eu espero que o Ceará esteja mais forte também a cada mês, para que possa chegar no seu objetivo. Tá aí, Mancini. Pois sucesso. E Copa do Brasil também, né? Obrigado. A Copa do Brasil eu gosto. Eu gosto também. E dá com o sair, Ceará, né? em 2011, a gente chegou na semifinal. Saímos lá contra o Coritiba. Verdade. E esse ano? Esse ano, vamos jogar pressão agora. Vamos jogo a jogo, vamos jogo a jogo. Mas é uma fórmula de disputa que me motiva muito. Me motiva muito. Mas por que motiva mais? Porque é o rápido. Você tem 2 jogos para mudar de fase. O campeonato de 38 rodadas, é bacana, né? É justo, mas ele demora muito. Né? Normalmente o atleta, ele quer fazer um gol logo. Então a gente carrega com a gente muito dessas fórmulas, a fórmula de Copa do Mundo, de Copa do Brasil, que se resolve rapidamente, ela é interessante para todos nós. Rende um pouquinho. Rende um pouquinho. Pouquinho não, né? Tem um pix bacana aí. Tem um bicho bacana. Posso pro jornalista um pouquinho também? Um pouquinho? Só um pouquinho. A gente ajuda, a gente ajuda. Mas assim, sucesso, viu? Obrigado. Tudo de bom, Deus te abençoe. Sucesso aí no Ceará. Que as coisas sigam aí da forma de como vocês planejaram, que o torcedor, essa torcida merece. Como essa torcida merece. Merece demais. Merece mais alegrias, A torcida né? do Ceará, ela é o concurso. Não tem nem o que falar, sabe? A gente fica... Eu vou te falar uma coisa aqui que eu nunca falei pra ninguém. Ninguém sabe disso. Eu tenho vários jogos, momentos antes do jogo, e agora vão começar a me filmar por causa disso, tenho certeza, que eu me emociono de ouvir, porque eu lembro da época que eu estava dentro de campo. A torcida do Ceará, ela é emocionante. Eu diversas vezes ali já segurei o choro. Passa na cabeça, tudo volta. Já segurei o choro, porque é um filme que passa na sua cabeça, não tem como. E o jogar futebol, o estar dentro de campo é muito melhor que ser treinador. Você pegar na bola e sentir o carinho do torcedor, chutar gol, defender. O jogar futebol é muito bacana. Você é um destaque, né? Você se garantir, né? Vai falar isso que o jogador tá só joga. Quem joga fácil, fica fácil se emocionar também, né, Mancini? Pode ser que sim. Foi sucesso. Você continue se emocionando dessa forma. Acho que é a emoção que faz com que a gente se transforme cada vez mais, né? Quando para a emoção... Tudo que a gente fizer na vida, isso eu aprendi com um amigo que eu tenho de Jundiaí, Max Geringer, coloque emoção em tudo que você faz. É isso aí. Foi sucesso, viu, Obrigado. Mancini? Obrigado. Sucesso para você também na TV, para toda a equipe lá. Sucesso. Um beijo à Gata Show. Tem que mandar um beijo. Vai pra Gata Show agora. Um beijo pra Gata Show. A Gata Show sou eu, viu? Um beijo pra Gata Show.
Um cheiro. Valeu, gente. Esse foi um papo aqui com o Wagner Mancini, aqui no nosso Jogada Primeira.